Alagoas, paraíso das águas. O nome Alagoas é derivado das numerosas lagoas que se comunicam umas com as outras, e também com os diversos rios que banham a região, como o São Francisco, que limita todo o sul do estado até a Foz. Tamanha abundância de água na região desperta a cobiça e o desejo do poder econômico de apoderar-se destes mananciais em troca de lucro. O acesso à água potável como um direito humano fundamental foi reconhecido pela Assembleia Nacional da ONU em 28 de julho de 2010. Consta que ela deve ser distribuída de modo igualitário a todos os cidadãos, sob pena de se ferir a dignidade humana, já que não existe vida sem água. Portanto, a água é um bem da humanidade e não pode ser tratada como mercadoria. O controle da água significa muito mais que um negócio. Significa um enorme poder político e econômico transnacional. Os grupos econômicos que adquirirem o domínio da água tornam-se mais poderosos que a OPEP no controle da economia mundial. Um projeto de lei que visa tomar do poder público a gestão da Casal pretende entregar à iniciativa privada o controle da água no estado de Alagoas. A princípio, eu lhe diria que sempre eu olhei com desconfiança a entrada do recurso privado na área de saneamento, porque entendo que saneamento é um braço da saúde pública, tá certo? Então eu sempre vi isso com uma certa com certo distanciamento, sempre tive uma certa rejeição a essa ideia. Talvez a PPP do Agreste tenha sido falha nesse sentido. Talvez a PPP do Agreste não tenha sido bem conduzida, talvez até por inexperiência da própria Casal, já que foi a primeira PPP que ela realizou. Me refiro à PPP de Arapiraca, né, que a Casal formou com a empresa CAB. Esse tema da água é um tema de preocupação mundial, que vem chamando a atenção de todas as igrejas, eu acredito de todas as religiões ao redor do mundo, porque não é uma fonte, como a gente já sabe, está cansado de ouvir, inesgotável. Então, algo que é vital para todo ser humano, mas que lamentavelmente vem sendo tratado de forma imprudente. Então, veja bem, a gente está tratando de algo que não é supérfluo, a gente está tratando de algo que não é opcional, que, por exemplo, eu posso decidir ter ou não uma televisão, por exemplo, mas eu não posso decidir beber ou não beber água, por exemplo. Eu não posso decidir assim, vou ficar 3 meses sem tomar banho. Então, a gente está tratando de algo que é vital, que é importante, que é fundamental na vida de qualquer família, de uma família simples à família mais abastada. Então, eu particularmente não entendo como que a gente usa o discurso da privatização para alocar um bem tão caro e tão precioso que é a água. Isso, no mínimo, deixa de fato um questionamento por trás de interesses, de fato, do capital mais selvagem e mais inescrupuloso. Porque com o mínimo de arrumação e de gestão, a gente dá um trato, porque é algo que todo mundo necessita. Eu fui contra, por exemplo, e sou a privatização da energia. A energia todo mundo consome. Então eu não preciso colocar na mão de um grupo privado para gerir-se algo que é vital e todo mundo faz uso disso. Como a água, principalmente, porque é mais importante até que a energia. A população, então, está sentindo, por mais propaganda que se faça, que isso traz uma melhoria para a população, mas é um engano, né? A população está percebendo com outros setores que já foram privatizados que a privatização de mais um setor essencial para a nossa vida, para a vida da população brasileira, ela vai trazer vários prejuízos para cada um de nós. Então é preciso uma reação para que não só a gente evite essa privatização, mas que desprivatize
outros setores que foram privatizados e tem elevado o custo de vida bastante da população brasileira. Vejo com maus olhos, até porque eu já sei o interesse que existe em algumas empresas de ganhar o dinheiro com um bem que é natural, um bem que é gratuito, que é do povo. A água não pode pertencer a ninguém, basta que a terra já pertence. Alguém criou um sistema de direito de propriedade tão perverso que hoje a terra tem dono, quando para os índios a terra não é de ninguém. A terra é a terra-mãe, que mantém viva a vida de tantas tribos e que faz aquele povo viver. A terra tem como aspecto principal ser um dom de Deus para a vida. Quando eu imagino a compra, a venda da nossa querida empresa que cuida da distribuição da água, uma coisa é cuidar, uma coisa é providenciar, outra coisa é vender para alguém tirar lucro. Eu sou contra a utilização de um bem natural para o enriquecimento como coisa de mercado, como já fizeram com a terra e como estão fazendo com outros bens também conhecidos de todos nós. Estou na luta pela garantia do uso da água, que é um bem de todos, e não apenas de poucos. Estão querendo privatizar algo que é de interesse de toda a sociedade alagoana. É um bem de consumo para todos, e não apenas de poucos. Eu sou engenheiro da Casal há 35 anos. Eu defendo uma Casal como uma empresa pública, sob o controle do Estado. E mais, que a sociedade também tenha um controle sobre ela. O controle sobre sua política de investimento e o controle sobre sua política tarifária. A privatização de uma empresa de saneamento acarreta para a sociedade a elevação de tarifas, como também a piora dos serviços ofertados. E o exemplo maior do dano de uma privatização da área de saneamento está aqui em São Paulo. São Paulo vai enfrentar nos próximos meses uma seca total. Ninguém sabe como a população de São Paulo será abastecida. Por quê? Porque a Sabesp, ao invés de reinvestir nos seus sistemas, a sobra de caixa que tinha, colocou na Bolsa de Valores. Então, a sobra de caixa da Sabesp é para enriquecer o bolso de poucos acionistas. E agora o Estado brasileiro se obriga a investir quase R$1 bilhão para recuperar a Sabesp. Nós sabemos a influência que o Executivo tem sobre o Legislativo. Além disso, nós estamos fazendo debate também com os deputados, né? Tivemos ontem uma reunião com a mesa diretora, com o presidente da Assembleia Legislativa. Então, vamos abordar todos os parlamentares hoje do Estado que representam a população alagoana, e o compromisso do governador foi também de dialogar com a Assembleia Legislativa para que esse projeto não seja aprovado antes de se debater com a sociedade quais são as alternativas viáveis, sustentáveis para a promoção da saúde pública e da qualidade de vida da nossa população. Privatizar a Casal é um erro gravíssimo. Veja o exemplo de São Paulo. A Sabesp abriu seu capital para a iniciativa privada em 2004. Bastaram 10 anos para que o caos no abastecimento se instalasse sobre São Paulo. Para que se tenha uma ideia, só em 2015 a previsão de aumento da tarifa é de aproximadamente 23%. Já nos tomaram quase tudo. Agora querem tomar a nossa água. Vamos fazer de tudo para evitar que a Assembleia Legislativa entregue de mão beijada os nossos recursos hídricos para uma empresa privada que só visa o lucro. A água é um bem do povo e não pode ser controlada apenas por alguns. Se você não quer pagar mais caro e encher o bolso dos acionistas que só pensam no lucro, então diga não. Diga não à privatização da Casal.